Êxodo capítulo 12, no versículos 1 ao 14, nós vamos ler, hoje nós vamos falar sobre a Sexta-feira Santa, sobre o Pessá, sobre o que é essa passagem. Nós temos deturpado na nossa mente, no nosso coração, o que significa Páscoa, o que significa o sacrifício da cruz, e pelo Espírito do Senhor, nós vamos sair daqui entendendo mais melhor, e nos comprometendo com aquele que vive e reina para sempre, mas tem que ter um Pessá, tem que ter uma passagem primeiro. Êxodo capítulo 12, versículos 1 ao 14, diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: esse mês será para vocês o primeiro dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei da terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém? Assentai-vos, irmãos. Nós glorificamos a Deus porque chegamos até a Páscoa, e hoje, obrigado, abençoada Juliana, nós vamos estamos entregando, alguns entregaram de manhã, um jejum de 40 dias, que é para buscar o Senhor. Já foi ministrado sobre oração, já foi ministrado sobre jejum, e eu quero falar sobre a Páscoa. A Páscoa tem 2 momentos, e algumas vezes falta um na nossa vida. Eu vou ministrar hoje, se Deus me permitiu, estiver vivo domingo, ministro domingo também. Para terminar a ministração em 2 partes. Tem duas partes a Páscoa. A primeira é a parte do sacrifício, que é a origem dessa palavra Pessá, que quer dizer passagem. A segunda, a partir de Jesus Cristo, é uma nova vida com Ele. Nós queremos muitas vezes a nova vida com Ele, mas temos um monte de entulho na nossa vida, que precisa ser retirado. Nós temos um padrão de crenças, nós temos um estilo de vida que a gente não quer mudar, não quer mexer, porque algumas vezes a gente não entregou. A gente não concorda com algumas coisas da nossa vida, mas a gente é apegado a ela. E a palavra ela é muito clara. Hoje é dia de nós falarmos sobre o sacrifício, sobre a renúncia. E eu peço a Deus que a palavra seja eficaz. E você pode aí dizer no seu coração, você não precisa falar para mim. Algumas vezes a gente força um pouquinho, entusiasma um pouquinho, todos a repetirem, porque a palavra precisa sair da nossa boca. Hoje, se você ler Provérbios 18, capítulo 18, versículo 21, vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. E a gente se satisfaz do que diz, do que confessa, do que fala. Então é preciso falar, mas a oração do teu coração é poderosa. Então, eu peço que os meus ouvidos sejam abertos, que a minha fé seja acreditada, que eu possa praticar aquilo que eu aprender, que o Espírito me revelar, que eu possa me posicionar sobre isso também, porque eu tenho que ouvir, eu tenho que acreditar, eu tenho que predicar, mas eu tenho que tomar uma posição, e eu tenho que compartilhar, para que venha mais do Senhor. Quando eu retenho, eu impeço que venha mais do reino de Deus. Guarde isso para você.
O que você retém impede que venha mais. O Senhor dá uma porção para multiplicar. Nada no reino dos céus que está na terra é em vão. Tudo é para multiplicar. 60 crianças, tinha 2 quando nós começamos aqui, os nossos 2 filhos. E depois veio mais 1, veio mais 2, o Samuel, Manuela, mais outros que vieram vindo. Hoje tem 60 e aqueles que eram crianças não são mais. Porque tudo multiplica no reino de Deus. E no das trevas também. E essa é uma noite para nós eliminarmos aquilo que é trevas na nossa vida. Nós, hoje estamos entregando um período de jejum, e a igreja tem 3 períodos de jejum por ano. Um para entregar na Páscoa, um para entregar no dia 7 de setembro, de 40 dias, porque é quando nós fizemos o primeiro batismo aqui, e outro para entregar no dia 8 de dezembro. Nós terminamos os 3 períodos de jejum no ano passado, e Deus moveu muitas coisas na área espiritual. Nós só entendemos depois, mas a gente vai entender. E nós vamos continuar e vamos nos alinhar com aquilo que a palavra recomenda a gente fazer. Para quê? Para que tenhamos mais a presença do Senhor. Então, abra seu coração, porque talvez hoje a gente tenha que confessar pecados. Para mim, não. Todo mundo aqui sabe que o padrão de Deus é o melhor. Alguém tem dúvida? Se Deus criou tudo, fez as coisas, ninguém tem dúvida que o padrão de Deus é melhor. E a gente até se arrepende das coisas erradas. Lá no meu passado, distante, eu me arrependia, mas fazia de novo. Não é arrependimento, é só remorso. A gente tem que ter o terceiro passo, que é confessar diante de Deus. Depois consertar com os homens, tomar uma nova posição para não pecar mais, Deus vai dar força para fazer. Não é você. Não vai ter força para fazer. Mas se você confessar diante dele, e chegar aqui e dizer, Jesus, eu entrego, talvez como a Silvana fez, se você realmente entregar, ele vai prover, e você vai ter descanso dentro do coração. Então essa é uma noite para isso também. E nós precisamos abrir espaço para a palavra vir dentro do nosso coração. Eu faz dias que estou meditando essa palavra, e o Senhor vem falando, e eu vou anotando, e vou meditando, e eu anotei aqui aquilo que é o principal dessas questões, para que a gente possa estar conversando. Mas talvez o teu projeto de vida seja mais importante que Jesus. E eu quero dizer para você que tem dias que a gente precisa entregar o projeto de vida. Deus não vai cumprir o projeto da tua vida que você tem para a tua vida. Ele vai cumprir, Renan, o projeto que Ele tem para a tua vida. E o projeto que Ele tem para a vida de cada um de nós é muito melhor. A gente só quer fazer as coisas, só pensa em ser, em ter, porque Ele colocou isso dentro da gente e a gente tem vida. Então não tenha medo de entregar. O medo é uma das armadilhas que Satanás coloca dentro do coração da gente. A Páscoa, nós ouvimos aqui, ela significou para os judeus a passagem de um tempo de escravidão para um tempo de liberdade, sem alguém para escravizar, para determinar quem vive, quem morre, o que fazer. Mas, para nós, cristãos, ela significa uma passagem também, uma liberdade, mas não para a gente fazer o que quer, não é para a gente fazer o que quer, da escravidão para a liberdade, mas a liberdade da escravidão para servir ao Senhor. A gente algumas vezes se engana, e pensa que nós saímos da escravidão para entrar numa vida para nós, não, é numa vida para dedicação total ao nosso libertador. Para o povo judeu era Deus, e obedecer os mandamentos. Para nós é Jesus Cristo. É pedir para Ele, Senhor, cumpre em mim aquilo que o Senhor quer. Ele nos traz a libertação de uma eternidade no inferno. A gente valoriza pouco isso. Estou falando, a gente valoriza pouco. A gente, muitas vezes, valoriza mais uma bênção material do que a salvação. Como cultura, infelizmente, nós temos isso como cristãos. O que vai dar o homem em troca da eternidade? Amados, nós precisamos pedir para o Senhor trazer dentro do nosso coração o que significa libertação do inferno, porque nós somos livres do inferno na eternidade.
Isso traz paz ao nosso coração e um tipo de segurança para viver diferente da segurança de quem não tem isso. Depois que vem isso para a nossa vida, o maligno começa a jogar dardos inflamados para tentar fazer a gente voltar ao estágio anterior e se preocupar com as coisas. É claro que nós temos que ser responsáveis pelas coisas. É diferente de sermos preocupados pelas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode apresentar diante de Deus, você pode ter responsabilidade, você pode dizer, puxa, mas como eu vou fazer amanhã? Mas você precisa entregar para o Senhor e descansar nele. Existe um propósito para a nossa vida. O propósito é exaltar o nome dele. Esta semana eu conversava com um profeta de Deus, e ele disse para mim assim, olha, em determinada situação aquilo precisa ser corrigido, porque senão o nome do Senhor vai ser envergonhado. Não é só o teu, é o nome do Senhor vai ser envergonhado. Então, quando tem um cristão que recebe, que é abençoado, o nome do Senhor é engrandecido. Normalmente a pessoa não tem merecimento, a pessoa não tem a condição para aquilo, e o Senhor faz igual, porque para que o nome dele seja honrado, para que o nome dele seja engrandecido. Nunca foi por merecimento. Jesus não faz as coisas porque nós merecemos. Jesus faz as coisas porque nos ama. E a gente não tem compreensão do tamanho desse amor. Por isso a gente precisa pedir para Ele, Senhor, o Senhor deixou tudo na glória. Deixou tudo. O Senhor estava tudo certo, estava tudo santo, porque tinha uma alegria maior, como nós cantamos, que é de ver mais pessoas salvas. É isso que Ele quer que aconteça, que nós frutifiquemos. Não quer simplesmente suprir as nossas demandas ou necessidades, ou mudar as circunstâncias que nós vivemos. Ele quer fazer com que aflore na nossa vida o amor dEle, para alcançar outras pessoas. Deixa. Essa é uma tarde para a gente consertar algumas coisas, para poder ter a nova vida em Cristo, a gente precisa entregar algumas coisas. Vai pedindo para o Senhor, para retirar de dentro de você, alguma coisa que esteja trancando. Aquele povo passou por vários problemas do Egito, teve tragédia naquele lugar, para o povo poder soltar. Ele saiu para uma terra prometida, e aqui vocês conhecem a história, se não, quem não conhece, leia Êxodo, desse capítulo em diante, você vai ver que todo aquele povo que saiu, que foi liberto, que sentiu, que viu os milagres, que viu a libertação, que comeu a Páscoa, que percebeu que o anjo da morte passou e nas casas que tinha o sinal do sangue, ele não entrou, que morreram os primogênitos de todas as outras casas dos egípcios, deles não, eles viram tudo isso, mas eles não conseguiram entrar com a nova vida na terra prometida, eles morreram durante 40 anos, porque eles não entregaram o que eles pensavam, o que eles gostavam, o que eles queriam viver do jeito deles. Marcos Barbosa dos Santos, nem você nem eu vai conseguir viver do jeito que você quer. Nós só temos uma alternativa para ter a nova vida em Cristo, é entregar a nossa vida para Jesus. Mas entregar de coração, dizer, Jesus, olha, tira todas as máscaras, tira tudo que tem dentro de mim, que eu vou passar a viver do jeito que o Senhor quer que eu viva. Ah, mas e as minhas coisas? Mas Jesus vai tirar alguma coisa de você? Lá Jesus é aquele que tira alguma coisa? Não vai tirar, só vai tirar o apego, e vai colocar um vínculo vertical com Ele, não através das coisas. Mateus capítulo 6, ontem nós vemos na reunião de oração, mas eu quero aqui chamar a atenção para o versículo 19, de Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 21, diz assim, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? O problema não é o tesouro, o problema é que o nosso coração, o nosso apego vai estar junto com o lugar onde nós tivemos os nossos olhos. Por isso que os nossos olhos precisam ser para o Senhor, por isso que a gente precisa entregar para o Senhor. Mas o que eu preciso entregar? Calma que já vai vir uma lista aqui.
Nós queremos a graça pronta, nós queremos o favor pronto. Ninguém quer passar por esses processos que os irmãos testemunharam aqui. Alguém quer passar pelo processo? Ninguém quer. Todo mundo quer o resultado imediato, tipo air fry, né? Forno no micro-ondas, coloca lá e fica pronta, pega no mercado, descongela e está pronto. Mas o Senhor quer construir junto com a gente. Só essa diferença. Só isso. Ele quer construir junto com a gente. E a gente recusa, muitas vezes, o Senhor construir junto conosco. A gente diz, Senhor, me dá pronto que é mais fácil. Está na época do fácil, né? Nós queremos resolver as situações que nos confrontam, que são difíceis, as circunstâncias adversas, queremos resolver os problemas. Deus quer resolver a nossa alma. Deus quer resolver a nossa alma. Ele quer nos resolver por dentro primeiro. Para depois, nós resolvermos as situações externas, para que o nome dele seja glorificado. E nós tenhamos nossa fé, nossa confiança e nossa coragem para usar aumentados. Se não passar por dentro de você, Jesus não precisa nem de mim, nem de você. Vai falando para o Senhor, Senhor, passa por mim e faz. Você não precisa perder tudo. Não precisa chegar a estados assim de quase não aguentar mais para receber do Senhor. Entrega. Não se apegue a situações cotidianas, aquilo que só aparece, que aparece para os outros, isso tudo vai passar, inclusive a nossa vida, você vai morrer, fisicamente, eu também vou, construções que a gente faz, tudo vai acabar, aqui na terra, mas a alma não, Jesus não morreu para nos abençoar aqui na terra, inclusive para nós sermos bênção aqui na terra, é diferente, inclusive para nós sermos abençoados aqui na terra, mas não foi por isso que ele morreu, foi para salvar nossa alma e nos dar eternidade com Deus, e vir morar dentro da gente, para que a gente seja um resolvedor de problemas e não um criador de problemas. Tem vezes que Deus me comissionou para ser sócio de empresas durante muitos anos, a vida inteira eu fui isso, a vida inteira, e parece sempre mais fácil, para quem está do outro lado. Mas Deus envia pessoas para criar problemas e pessoas para resolver problemas. Eu escolhi ser uma pessoa para resolver problemas. Mas eu não tenho capacidade para resolver problemas, então eu peço ao Senhor. E quando eu não sei, não consigo, eu peço, Senhor, me envia alguém. Envia alguém, porque eu não consigo. Humilhação diante do Senhor, dizer que você não consegue. É necessário, porque aí o Senhor quer uma pessoa humilde. Nós queremos ser abençoados. E eu disse, o dia que o pastor ministrou, naquele culto lá em 1998, e Deus disse, regulariza a vida com a mulher que tu vive, e eu te abençoarei. E o pastor pediu, por que você quer casar, rapaz? Porque eu quero ser abençoado, eu quero dar certo. O Senhor disse assim, o que o Senhor estava dizendo? Resolve teus problemas primeiro, rapaz. Coloca a tua vida em ordem. Mas o Senhor não quer que a gente seja abençoado, não, o Senhor quer que a gente seja abençoador. Ele quer que a bênção de Deus passe por você e atinja outras pessoas. Mas as pessoas querem chegar nelas, reter e ficar com elas. Não vai funcionar, Valdecir. Não vai funcionar. Vai dar um pouco de sossego durante um tempo, mas depois não vai funcionar. Me mostra na Bíblia. Com Noé foi assim. Com Abraão foi assim. Com José foi assim. Com Davi foi assim. Com Pedro foi assim. Com Paulo foi assim. Com Martinho Lutero, 508 anos atrás, foi assim. Martinho Lutero é um padre, um monge, doutor em teologia, começou a descobrir a verdade, começou a falar, deram um pontapé nele. Até 1517, era 1500, era uma igreja só. Depois ela teve várias divisões, que as pessoas começaram a ler a Bíblia. Eu não sei quanto você lê da Bíblia, mas os nossos olhos precisam mais de Bíblia. Os meus precisam, eu não sei quanto dos teus olhos estão tendo a Bíblia.
mas precisa mais de Bíblia, senão você nunca vai entender o reino espiritual, do jeito que aqueles que leem entendem. Mas eu não consigo ler, então ouça. Então os teus ouvidos precisam ouvir a palavra. A gente ouve tanta porcaria. Ouve a palavra para que o Espírito possa ministrar o teu coração. Foi assim com Manuel de Melo, que fundou essa igreja 69 anos atrás, levou um pontapé, porque ele dizia, mas aqui na Bíblia diz assim, que é para orar, as pessoas vão ser curadas, estando presente, pastor Fernando, não estando presente, vão ser curadas, as pessoas vão ser libertas. Foi assim comigo e com a Solange lá 25 anos atrás, continua sendo comigo, com ela, com a nossa família e com a sua vida. Deus continua fazendo milagre, fazendo a diferença, só que a gente só sabe depois. Por que não entrega? Qual que é a dificuldade? O que tem de tanto valor que você não se entrega para o Senhor? Ah, mas é que as pessoas são ruins e erradas. Talvez elas sejam um pouquinho piores do que eu e você. Talvez elas sejam iguais, as pessoas não vão dar segurança para você. Só Jesus vai dar segurança para você. Nós vamos orar daqui a pouquinho para você entregar na cruz do Calvário. Jesus foi naquela cruz para levar os nossos pecados. Por que Sexta-feira Santa? Desde o século III se comemora a Sexta-feira Santa, e eu, durante muitos anos, eu não comemorei a Sexta-feira Santa. Não guardei a Sexta-feira Santa, porque eu achava que era uma tradição da Igreja Católica, uma tradição do cristão. A Páscoa tem dois momentos. A Páscoa tem o momento da crucificação e da entrega, e depois ela tem o momento da nova vida. Quando o anjo da morte passou, lá pelo Egito, eles já tinham comido uma refeição, eles já estavam prontos, de sandálias prontas, para começar uma nova vida, uma nova história, mas a passagem foi depois, teve o derramamento de sangue depois. Cristo derramou o sangue dele, para livrar eu e você, dos pecados eternos, para livrar eu e você, daquilo que nos escraviza, para livrar eu e você de uma vida sem Deus. Mas nós precisamos entregar aquilo que atrapalha isso. O sacrifício antecede a libertação. Sempre você vai ter que entregar e renunciar primeiro, para depois vir o resultado. Nunca vai vir o resultado primeiro. Não troque em nenhuma área. Nós temos que morrer para nós mesmos e para o dia a dia. Mas o Senhor vai nos matar? Não. Nós temos que morrer. Hoje nós vamos ter um batismo depois, graças a Deus, né? Thaís Fernanda vai batizar, Cristiano Bassanés vai batizar, Miqueias vai batizar, graças a Deus. E talvez tenha mais gente aqui que queira batizar, a gente batiza, depois empresta uma camiseta, uma meia. Porque tem que morrer, e o batismo representa isso, que você está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Ele é um ato de representação, mas o coração tem que entregar, e as circunstâncias vão se mover depois que a gente entregue, quando em Mateus capítulo 10, do versículo 34 a 39, Jesus estava dando instruções para os seus discípulos, e estava dizendo para ele, olha, aquele que não deixar pai e mãe, por amor de mim, não serve para ser meu discípulo. Jesus não estava falando que você tinha que esquecer, deixar de honrar, só estava falando que você tem que colocar alguém em primeiro lugar. E aqui começa a pegar algumas coisas. Porque nós somos muito apegados ao tempo que Ele nos deu. Jesus disse assim, você tem que renunciar. Os teus apegos com família, primeiro Jesus. Teus apegos com os recursos, teus apegos com as questões desse mundo. Mas Jesus vai tirar isso? Não vai tirar nada disso. Vai te colocar lá como luz para tudo isso. Porque senão você não tinha nascido e não estava aqui. Então o medo é infundado.
Não tem nenhum fundamento que sustenta o receio da gente entregar as coisas. É só fundamento mundano, nada de Jesus. Em Mateus, um pouquinho mais para frente, depois, no capítulo 16, versículos 21 ao 28, e especificamente no 26, Pedro tinha tido uma revelação, Jesus perguntou para eles, escuta, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Profeta, isso, aquilo. E vocês, quem dizem que eu sou? E daí Pedro diz assim, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. E daí Jesus deu um elogio muito grande para ele, diz assim, olha, você, quem te revelou foi o Espírito Santo de Deus. Ele te revelou isso. Mas aí quando está falando aqui, está dando as orientações, dizendo que ele tinha que padecer, que ia morrer, que ia ressuscitar ao terceiro dia, Pedro começou a dizer, não vai acontecer isso de jeito nenhum. E Jesus disse para ele, arreda Satanás, sai Satanás, está sendo um diabo para mim, você só está olhando as coisas desse tempo, você não está olhando as coisas eternas, David, está olhando só esse tempo vai passar, esse tempo vai acabar, e o que o Senhor está pedindo para entregar, não é as coisas desse tempo, é para entregar o teu coração e a tua vida, e renunciar ao teu projeto, para viver o projeto que Ele fez. Quantas crianças lindas aqui. Desculpa, irmão Leonardo, você não planejou nada do seu filho Felipe. Foi tudo Deus que fez. Agora a gente olha e diz, é parecido com o Leonardo, aí vem a outra e diz, é parecido com a Gisélia, não, é parecido com a irmã Socorro, não, é com o irmão Raimundo, não, deve ser com outro vô. A gente fica dando palpite. Mas quem fez o Felipe, quem fez o projeto para ele? Foi Deus, e para mim, e para você também, Bueno, para o seu filho, para a sua filha, para todos, entrega para Ele que fez, glória a Deus que vocês estão entregando, Thaís, Cristiano e Miqueias, glórias a Deus que vocês estão entregando, e diga, Senhor, mal eu quero que morra a minha vontade nesse batismo, e eu quero nascer para o teu propósito, eu quero caminhar, eu estou pronto para receber do Senhor, não que eu esteja pronto para fazer, mas pronto para receber. Jesus dizia assim, essa palavra, logo depois, em Mateus 16, 21 ao 28, diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Hoje nós vamos fazer uma oração aqui, e nós vamos convidar, e esses dias o Espírito do Senhor ministrou tudo que eu tinha que dizer aqui para renunciar, e eu vou falar. E eu não vou pedir, escuta, você vai vir para frente, Carol, por quê? Cada um vai saber por que vai vir. Mas eu quero pedir para você, se Deus ministrou teu coração, se alguma dessas questões entrar no teu coração, você renuncia, dobra teu joelho, e faça uma aliança de renúncia com Deus. O que a Silvana falou aqui, eu acompanhei, a gente acompanha isso, lá atrás, 3 anos atrás, o EIFOL, né? 3 anos atrás. Nós vamos continuar com esses seminários, com essas ministrações, porque o Espírito do Senhor, Ele revela no tempo que Ele quer e que a gente permite, tira os entulhos. A gente tem que dar guarida para Ele, tem que dar espaço para Ele revelar. Não tem o que Ele não revele. Talvez a gente não esteja escutando, daí pede, Senhor, abre os meus ouvidos, mas negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Um dos versículos que eu aprendi muito cedo foi Mateus 16, 26. O que dará o homem em troca da sua alma? Eu tenho orado por pessoas nos hospitais, tenho um irmão muito amigo nosso, irmão em Cristo, trabalhamos juntos, e os últimos 4 pessoas que ele foi orar no hospital, os 4 partiram naquele dia ou no outro. Ele diz assim, o meu score não está bom aí de orar para as pessoas, eu vou orar, a pessoa morre. Mas se está salva, só que ele está vendo as pessoas partirem, e aí coloca mais temor, porque a nossa vida também vai findar. Em Lucas, capítulo 14, no versículo 33, Jesus diz assim, pois aquele que não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo, não pode ter direito à segunda parte da Pessá, da Páscoa, a caminhar com uma vida nova. Quando fala renunciar,
Não está pedindo para você dar teus bens, não está pedindo para você, não. Dízimo é outra coisa. Dízimo é quando você entende que o que você tem é de Deus, e você reconhece Jesus, Ele te dá entendimento e segurança, e Ele te abençoa e te prospera mais por causa disso. Não é troca, não é troca, nunca foi, e aqui não é, e aqui nós não existimos por causa do recurso, por causa dos dízimos, nós existimos por causa daquilo que o Senhor nos deu, e dizimamos que somos gratos a Deus, obedientes, e dizimamos 10% e investimos mais, e a igreja está assim, como cultura do céu sobre a nossa vida. Aquele que não renuncia a tudo, talvez você precise perder tudo para renunciar, talvez aí vai perder, porque Jesus não vai abrir mão de você, e nós estamos orando para Jesus fazer a obra na tua vida, na minha vida, e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. E como a Solange ministrou em João capítulo 15, versículo 5, a gente tem que estar nele para dar fruto. O recurso é bênção, as posses são bênçãos, família é bênção nas mãos do Senhor. Se não estiver consagrado a Ele, não estiver frutificando para Ele, se torna peso, se torna problema, experimenta dizer e entregar para Ele. E eu vou fazer a oração agora. Nós precisamos amar mais Jesus que a nossa própria vida. E aí a gente tem que entregar, por isso que o culto algumas vezes é um culto como esse, vai durar 2h30, porque a gente precisa ter o nosso coração ministrado para a gente poder entregar. Porque ali fora, olhando o TikTok, o WhatsApp, e nós não vamos entregar. Nós vamos ficar passando o tempo, e é isso que o diabo quer, que você passe o tempo, não que você cumpra o propósito dele. Deus quer frutificar na tua vida. Deus quer frutificar na tua vida. Deus tinha um projeto com Osmar e a Mari, e o diabo também, o diabo estava vencendo, eles aceitaram o projeto lá atrás, e eles estão frutificando. A sua vida só está aqui porque Deus tem um projeto com a sua vida, senão você não estava aqui. Você está aqui porque Deus tem um projeto, tira tudo aquilo que impede o projeto dele se cumprir na sua vida. É isso que nós vamos orar. Nós vamos orar e se o Espírito Santo colocar no teu coração, você diz, Senhor, eu vou renunciar a isso hoje. Vou entregar na cruz do Calvário. O altar aqui não é o Carlos aqui, não é a Igreja do Brasil para Cristo. Vai representar a cruz de Jesus. Jesus foi na cruz para tirar os nossos pecados, para levar aqueles que nós entregamos. Os que nós não entregamos, o irmão Devanir, ele não leva. Porque nós não entregamos Israel. Nós precisamos entregar, esse é o poder que nós temos, de entregar a nossa vida para Ele ou não. Você entrega para Ele, Ele vai arrumar todas as circunstâncias, para que você sirva ao Senhor, para que você seja abençoado e frutífero onde você está. Aceite tratar o problema. Tudo que está fora do padrão de Deus precisa ser renunciado. Raiva, falta de perdão. Ah, mas isso é normal. Sim, é normal, é natural, não é do reino de Deus. Tem que ser renunciado. E você pode ter razão para sentir raiva, para não perdoar, você pode estar cheio de razão, mas entrega a tua razão, é isso, justamente é isso que Jesus quer que entregue. Como que Ele vai consertar se essas coisas estão no meio? A nossa aliança na ceia, a gente come o pão, toma o suco da uva, faz um cerimonial, entrega, mas algumas vezes a gente não renuncia a tudo, então eu creio que hoje tem algumas renúncias para fazer, seja raiva, falta de perdão, fantasias eróticas, procrastinação, mentira, murmuração, comportamento compulsivo por gastos, quem tem que estar sempre comprando, senão não está bem, controle dos recursos financeiros, aqueles que estão sempre comprando fiado e sendo escravos, se comprometendo com os outros, sendo escravos, tendo escravidão financeira, assim também aquele comportamento muquirana, que guarda tudo, não investe em nada nem em ninguém, que não desfruta do que tem, aceite tratar o problema. Se for de ordem sentimental com relação ao seu pai, entrega. Se for com relação à mãe, entrega. Se for relacionado a irmãos, entrega. Relacionado a pessoas. Se tiver alguém que tem muita preguiça, tem medo de se gastar, entrega.
Se tem pessoas que não gostam de servir os outros, entrega. Porque se você não serve aos outros e gosta de ser servido, esse é um sentimento que não é do reino dos céus. Todos gostamos de ser servidos, mas não é esses que fazem a diferença, é aqueles que servem que fazem. Aceite tratar o problema. Se é impulsividade, as crianças vão chegando e graças a Deus por elas, né, nós vamos depois ter um momento de oração em família também, e elas não atrapalham em nada, mas fica nisso que o Senhor está te falando. É impulsividade, é temperamento, é a expectativa do que as pessoas vão fazer para você como recompensa. Aquilo que a gente algumas vezes acha que é problema, a Bíblia diz que é pecado diante de Deus, por isso tem que ser renunciado. Pode ser que seja a mentalidade, pode ser que seja vício de cigarro, bebida, outro vício escondido, pode ser que seja drogas, pode ser que seja jogos, por dinheiro ou sem dinheiro. Jesus resolveu o problema da humanidade enfrentando a cruz. A gente tem que enfrentar a renúncia, tem que enfrentar a confissão, entregar diante dele. Se tem algo no teu coração que você pensa que pode ser um impedimento, entrega, o que custa? Destrava. Quando eu sei que tem que fazer alguma coisa, entrega. Por quê? Porque Deus não vai permitir que algo mal aconteça com a gente, se a gente entregar para Ele. Muitas vezes temos dificuldade de assumir que é pecado. Não queremos nos arrepender, mas queremos continuar fazendo. Não vai funcionar. Não confessamos diante de Deus, porque temos medo que talvez precise confessar diante de homens depois. Temos vergonha. Esquece isso. Deus vai habilitar essas coisas, não se preocupe com isso. Se prejudicamos alguém, entrega, em nome de Jesus. Eu vou ler em Colossenses. Jesus foi para a cruz para nos livrar daquilo que nos escravizava. Versículo 13 de Colossenses 1, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, de tudo, mas nós precisamos entregar. Muitas vezes a gente é certinho com muitas coisas, mas não está diante de Deus certinho. Mas pastor, o senhor não me conhece? Não, eu não conheço. O Senhor te conhece, e nós temos a oportunidade nessa noite de fazer uma entrega e um concerto com Jesus da Páscoa. Aquele mês da Páscoa era para os judeus no calendário antigo o primeiro mês do ano. Começava tudo a partir da comemoração da Páscoa. Para nós, tudo começa a partir da renúncia de si mesmo e da entrega. Tem que ter coragem para entregar. Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 15. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amados, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que é para nós nos apresentarmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você está disposto nessa noite a se apresentar, nesse final de tarde, início de noite, a se apresentar para o Senhor? Só existe um lugar para nós entregarmos os nossos pecados, é na cruz. E só existe um jeito da gente honrar Deus e honrar Jesus Cristo, é valorizar o sacrifício que Ele fez na cruz. Ele se entregou para nós, e nós orgulhosos muitas vezes não entregamos para Ele, porque somos orgulhosos. Nós achamos que temos controle da nossa vida. Quem tem controle do quê? Quem tem o controle do dia de amanhã? Quer honrar Deus? Entrega a vida para Ele cumprir o propósito dEle. Quero convidar a igreja para ficar em pé. Senhor, oh Senhor,
Será que vale a pena renunciar 100% da sua vida para Jesus? Quanto por cento nós já renunciamos? 10? 20? 30? Jesus disse para os discípulos: negue-se a si mesmo e me siga, tome a sua cruz, pegue a sua parte, e vem me seguir, eu vou te consertando no caminho, você vai andando e eu vou te consertando, eu vou te arrumando. Se nós tivéssemos uma ceia aqui agora, e desse um cálice para você e disse assim, ó, essa aliança aqui, Geraldo, Indiara, é para você entregar a tua vida para Jesus, e renunciar a quem você quer ser, renunciar aos teus projetos, renunciar aos teus planos, e agora você está lá convidado a entregar para o Senhor, você cearia? Você cearia, Rodrigo, com o Senhor? A ceia de maio vai demorar uns dias, mas ela já começou. Esta ceia do mês da Páscoa é uma ceia de renúncia. Está disposto, Elton Doberstein, a viver o projeto de Deus? Ou a gente quer continuar agarrado ao nosso projeto? Se tivesse, você tomaria a ceia? A ceia tem duas partes, a gente quer o resultado da nova vida. Jesus quer que a gente entregue, para que Ele possa construir junto com a gente, durante a nossa vida, aquilo que Ele projetou. Aquele que entendeu de entregar alguma coisa, que está decidido a renunciar completamente, no espírito, na alma e no corpo físico. Essa oração é para estas pessoas. Veja quanto por cento você entrega. Ou é Jesus ou é a gente. E a cruz foi por isso. Ou Jesus vinha para a cruz ou não tinha salvação. Ele veio para a cruz, se entregou. Agora nós precisamos fazer a mesma coisa, entregar aquilo que é ruim em nós, para a gente conquistar, Charles, aquilo que é bom, que Ele projetou. E a gente quer ficar lutando com a nossa força para pegar o que é bom, e fica maciando o que é ruim. Está invertido. Jesus não precisa de nada do que é nosso. Deixa eu dizer para você, nada. E Ele não quer tirar nada de ninguém, e nem a igreja quer. Nada. Se Deus te converteu hoje, aqui, ou você entregar hoje, amanhã você for lá para o Rio Grande do Sul, estamos só devolvendo o que eu vim de lá. Está tudo certo. Mas a nossa obrigação de ministrar hoje, e responsabilidade diante de Deus, é dizer, entrega, porque Ele vai fazer melhor.